Eu estou aqui com a doutora Bruna Reis, nutricionista especializada na área de nutrigenômica, e ela tem nos ajudado na área de atendimento de mulheres em mudança de ciclo menstrual, numa fase de transformação, climatério, menopausa, também nos apoiando com as pacientes com câncer de mama e também fazendo um trabalho de ressignificação alimentar, onde você traz o alimento como um parceiro, como um grande apoio para os cuidados com a saúde e, como a gente sempre fala aqui, né, o alimento é uma informação para as células, ele dá o roteiro de equilíbrio para todo esse sistema bioquímico, para tudo que acontece nesse corpo, nessa matriz de informações tão rica e que muitas vezes nós, na rotina, perdemos o controle, vamos para uma busca alimentar de satisfação imediata, entramos num descontrole entre fome e compulsão, entre saciedade e voracidade. E esse tema que nós trabalhamos aqui com a doutora Bruna é trazer as informações que equilibram também essa comunicação entre a microbiota, o seu microbioma e a parte cerebral que é impactada por essas alterações inflamatórias do intestino. Então, dentro desse programa, Bruna, eu sei que você tem feito muitas coisas aqui conosco. Essa mudança inicial da trajetória da inflamação que domina a decisão desse cérebro e que traz esse movimento de inflamação no hipotálamo e aí essa anarquia na tomada de decisão, hora que você vê, pronto, esse paciente já pegou um chocolate com gordura saturada, ao invés dele decidir comer uma salada com vegetais, ele vai para um pão com salame, com presunto, e aí ele vai usar gorduras de má qualidade, alimentos ultraprocessados, tudo isso vai impactando na rotina desse paciente. A hora que a gente assiste esse paciente, tem uma sobrecarga de peso e por trás disso um componente inflamatório importante da área intestinal. Então eu queria que você falasse para mim um pouquinho desse trabalho e também depois você vai deixar algumas receitinhas para os pacientes fazerem em casa e começarem esse programa de reduzir a inflamação e trazer o alimento como parceiro da saúde. Olá, Vânia, muito obrigada, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. O paciente logo que chega, né, na primeira consulta, a gente faz logo uma anamnese para entender como que é a rotina desse paciente, o que ele tem feito na alimentação e estilo de vida que a gente pode melhorar, né? E aí, dentro disso, a gente já faz o ataque que a gente fala, né, em cima da inflamação. E essa inflamação do eixo intestino-cérebro sempre é o primordial, né, da gente estar trabalhando para que a gente possa moldar os hormônios, grelina, leptina, né, a insulina também, a glicose que está super alta nesse organismo, né? Então, com isso, a gente vai amansar todos esses hormônios, né, colocar no eixo para que a gente possa, esse paciente consiga fazer melhores escolhas, porque de fato, como você disse, um paciente muito inflamado, o organismo vai estar pedindo coisas açucaradas, gordurosas, e então a gente precisa de fazer essa neurodesinflamação em conjunto com o intestino também, né? A desinflamação intestinal. Esse é um começo de grande parte do trabalho que pode ser feito no apoio nutricional para esse paciente. Hoje a gente sabe que o intestino ele tem, né, uma série de vetores hormonais, alguns medicamentos que estão no mercado, agonistas GLP-1, outras medicações que vão ser lançadas trabalham nesse ponto de saciedade, mas podemos também trabalhar com a alimentação para ter um resultado de parceria, tanto com pacientes que vão ser medicados, mas para pacientes que não vão tomar as medicações, mas que buscam um resultado de equilíbrio entre os níveis de hormônios sacietógenos. Você estava falando de uma dieta que equilibra níveis de insulina, grelina, peptídeos. Então, tudo isso pode ser enriquecido com uma dieta com teor maior de fibras, com alimentos que têm um potencial anti-inflamatório, os polifenóis. Então eu queria que você deixasse um prato, né, uma ideia de um prato
que esse paciente pode equilibrar esse intestino, que ele possa escolher, por exemplo, num buffet. Então, olha, tenho lá massa lasanha, bife à milanesa, tenho batata frita, mas tenho uma área ali desse buffet que ele pode escolher de uma maneira inteligente. Isso. E a gente sempre fala, né, pensando nisso, que o básico é o que dá certo, né? Então, muita gente coloca o arroz ali como vilão, né? E ele entra como um carboidrato que é benéfico para o nosso intestino, né? Então, a gente pode sim, eu tenho muitos pacientes que almoçam fora, então eu sempre trabalho com o paciente falando que dentro do que tem a gente aprender a fazer melhores escolhas, né, Van? Porque de fato a nossa vida acontece e a gente não pode nem se privar do momento em família e nem desses momentos que a gente tá às vezes a trabalho, às vezes, né, não dá tempo para voltar para casa, tem que escolher um buffet, um restaurante, a gente fazer melhores escolhas dentro do que tem ali. Então, dentro de um buffet, o prato que eu sempre, né, falo para montar um paciente, assim, lógico que cada um tem uma porção, uma quantidade, né, que é tudo calculada especificamente, individualmente para cada um, né, mas uma composição ali de arroz, sempre integral seria mais interessante, multigrãos, um arroz negro, né, e sempre diversificar dentro de cada grupo. O grupo das leguminosas, feijão, grão de bico, né, ervilha, lentilha, também está diversificando, ver o que tem ali, um dia pega outro dia pega outro, né, mas sempre compor esse prato também com uma boa salada, né, com verdes escuros, que vai ajudar nessa detoxificação. E também o brócolis, na verdade as crucíferas, né, as brássicas, tem que estar compondo também esse prato, né, que faz parte ali da detoxificação. Então, esses alimentos é bem interessante compor o prato, que são brócolis, couve-flor, couve-folha, couve de Bruxelas, um aspargo e diversificando também, né? A proteína, né? Para quem é vegetariano, vegano, a gente compõe aí, às vezes entrando com uma proteína vegetal antes do almoço e nesse prato também para alcançar. E quem come carne, né? Proteína animal, a gente também compõe esse prato com isso. E uma coisa muito importante, Van, eu sempre componho o prato, divido os legumes em dois, que eu falo que são os mais densos e os menos densos, que seriam os mais densos que trazem mais saciedade, né? Cará, inhame, mandioquinha salsa, cabotiá, né? Ela é rico em nutriente e também vai trazer mais saciedade. E os menos densos, que são riquíssimos ali em nutrientes, mas que não vão trazer tanta saciedade. Chuchu, abobrinha, cenoura, pimentão, né? Então, é compor um prato assim que não tem erro, né? Eu vejo muito esse preconceito em relação ao arroz e feijão, né? É uma dieta super balanceada, desde que preparada de uma maneira mais limpa. Exato. O problema, eu acho que quando você vai, né, comer fora, esse preparo em grande quantidade acaba trazendo um acoplamento de gorduras. Exato. Que estão ali aquecidas e que estão expostas ali no buffet. Então, muitas vezes, para pacientes que têm essa rotina, que comem fora, eu acabo optando por uma alimentação mais rica em vegetais, esses densos e os menos densos, para manter saciedade. Se vai um peixinho, se vai um frango, a forma de preparo, muitas vezes, de alguns buffets, é claro que escapar da fritura, escapar de molhos que trazem um acréscimo de gordura, sempre tentar não compor mais de 2 ou assim carboidratos. Coloquei arroz, feijão, farofa. Não é necessário, né? Então, a ideia de você filtrar, olha, escolhi brócolis, escolhi uma batata doce e um peixe. Então, isso já traz uma condição possivelmente equilibrada. Se é um arroz negro, um arroz integral, feito num restaurante que tem um cuidado, um preparo mais delicado,
isso traz uma composição favorável em termos de aporte calórico e, como a doutora Bruna falou, é individualizado, vai trazer a saciedade e a riqueza do amido resistente, que também é do arroz e que muitas vezes a gente acaba rejeitando. Ah, doutora, eu não como arroz. Não é o tema não comer arroz, é como você compõe esse prato. Ah, tem molho, tem um risoto com molho, com creme, com manteiga, aí a gente não está falando de arroz, a gente está falando de gordura da manteiga com arroz. E aí o problema não é em si o que é que nós falamos aqui, é como você interpreta e como você prepara essa comida. Então, a alimentação é um modelo de equilíbrio entre macro e micronutrientes, mas também equacionando como nós preparamos esse alimento. No trabalho aqui da clínica, existe uma composição tanto da parte nutricional como um acompanhamento que nós fazemos na casa para ensinar os funcionários e também ensinar essas pacientes a depurarem um pouco aquilo que não é bom e que está dentro do prato e da rotina da casa. Ah, olha, eu fiz um camarão. Ah, mas como foi preparado? Né? Um camarão empanado é muito diferente de um camarão no bafo. E essa confusão, muitas vezes até de como fica guardado, de que maneira foi colocado na geladeira, nós temos um programa que é o Nutri em Casa, que coloca à disposição pessoas para fazer esse treinamento. Então, muito obrigada, doutora Bruna, muito bom contar com a sua ajuda e vamos falar mais. Obrigada.